Fala, fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos continuar aí falando de ecologia. Especificamente, nós vamos tratar hoje de sucessão ecológica e ecossistemas. Bora nessa? Bom, gente, a sucessão ecológica compreende aí uma sequência de alterações graduais e progressivas nas comunidades de um ecossistema. Ou seja, é o conjunto de alterações que ocorre ao longo do tempo numa comunidade ali do ecossistema, certo? Essas alterações elas podem ocorrer por uma perturbação, ou então após o surgimento de um novo habitat, ok? Conforme as forças que direcionam aí o processo de sucessão ecológica, essa sucessão ela pode ser de dois tipos, tá? A sucessão autogênica e a sucessão halogênica. A sucessão autogênica é aquela que ocorre por mudanças dentro da própria comunidade, né, certo? Por alterações ali dos próprios organismos que compõem aquele ecossistema. Então, nós temos aí, por exemplo, migração de aves e decomposição orgânica, ok? Já a sucessão halogênica, ela ocorre aí por forças externas ao ecossistema. Então, por exemplo, tempestades, incêndios, desmatamentos e processos geológicos de forma geral, tá? Bom, a sucessão ecológica, ao longo do tempo, ela passa por três fases, ok? A primeira fase, ela é chamada de ecese, e ela compreende a comunidade pioneira, certo? Então, no caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, na formação dessa floresta, tá? Aqui no final, nós temos aqui, inicialmente, essa comunidade pioneira, tá? Então, a comunidade pioneira, gente, ela compreende aí os primeiros organismos a se instalarem ali no ambiente, tá? Normalmente, esses organismos pioneiros são os líquens, as gramíneas e alguns insetos também, a depender da sucessão ecológica. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, nós teríamos aqui primeiro a origem de alguns líquens, de algumas gramíneas, tá? Então, conforme vai passando o tempo, esses organismos pioneiros, eles vão fazendo alterações ali naquele ambiente que favorece o surgimento de organismos um pouco mais complexos, tá? Então, ao longo do tempo, nós temos aí o surgimento da comunidade intermediária, conhecida como série ou ceral, tá? Então, nessa comunidade intermediária, o que é que acontece? Nós vamos ter ali uma vegetação de pequeno porte, mas um pouco maior, tá? Um pouco mais complexa do que a comunidade pioneira. Como, por exemplo, aqui nessa comunidade intermediária, então nós teríamos aí alguns arbustos e ervas, ok? Bom, conforme essa comunidade intermediária, ela também vai fazendo alterações ali naquele ecossistema, né? Que favorecem o surgimento de organismos cada vez mais complexos, então nós chegamos ao ápice dessa sucessão ecológica, que é chamada de fase clímax, tá? O clímax da comunidade. É quando a comunidade ela está completamente estabilizada. Então, aí nós vamos ter um elevado número de espécies, os nichos ecológicos estão todos ocupados, preenchidos, e apresenta aí uma grande quantidade de biomassa. A relação, pessoal, entre, né, os organismos que vivem ali naquela comunidade e o meio ambiente estão completamente ligados, tá? Estão completamente preenchidos, ok? Aí nós temos a comunidade clímax, beleza? Bom, seguindo aqui, conforme, pessoal, a natureza do substrato que dá origem ao processo de sucessão ecológica, nós temos aí dois tipos de sucessões: a sucessão primária e a sucessão secundária. Presta bem atenção. A sucessão primária é aquela que ocorre em ambientes que não foram ocupados anteriormente por outros seres vivos. Como assim, professor? Me dê um exemplo. Uma lava de vulcão, né, recém-formada. Então, ó, o vulcão entrou em erupção e formou aquela lava bem quente, né? Conforme essa lava ela vai resfriando, né, ela vai se tornar ali um ambiente ideal no qual vai crescer alguns micro-organismos. Vejam, antes, né, de começar a crescer os primeiros organismos, ela não tinha nenhum organismo vivo, né? Então, essa lava ali que surgiu agora, ela vai servir como um ambiente, né, para que ocorra a primeira sucessão ecológica, tá? Então, a sucessão primária compreende aquela em que ocorre em ambientes
no qual nunca ocorreu aí a ocupação por outro ser vivo, ok? Então, aí nós temos como exemplo essas lavas de vulcões recém-formadas, uma faixa de areia ali de praia recém-formada também, né, após uma formação de uma ilha. Nós temos aí os afloramentos rochosos, uma rocha, né, que não tem nenhum organismo crescendo ali, mas com o tempo, né, passa a se desenvolver alguns organismos, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo, ó, aqui nós temos, ó, rochas nuas, ou seja, rochas completamente ainda sem nenhum organismo vivo crescendo ali. O que é que acontece? Conforme vai chovendo, né, conforme a ação do vento também, essa rocha ela começa a se desintegrar, ou seja, se quebrar em partes menores. Com o tempo, o que é que acontece? Espécies pioneiras, como os líquens principalmente, eles começam a crescer nessas rochas, começam a se instalar nessas rochas, modificando essa rocha, iniciando aí o processo de formação do solo. Veja, como nessa rocha não tinha nenhum organismo vivo antes, significa que nós temos aqui o quê? Uma sucessão ecológica o quê? Primária, beleza? Então, ok, esses líquens começaram a crescer, eles começam, então, a proporcionar uma alteração aí nessas rochas que vão propiciar, né, o aparecimento de novos organismos mais complexos. Então, com o tempo, conforme vai ocorrendo a formação desse solo, outras plantas começam a se instalar ali naquele ambiente, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, o aparecimento de plantas um pouco, né, menores, tá? Então, plantas ainda simples que vão se desenvolvendo conforme esse solo também vai se desenvolvendo. Então, né, essas plantas que cresceram aqui, elas continuam aí ajudando nessa alteração, nessa formação do solo, e aí, ó, plantas um pouco maiores, plantas um pouco mais complexas vão se desenvolvendo, gramíneas, arbustos vão se desenvolvendo aqui. E aí, com o tempo, né, nós chegamos aí ao clímax da comunidade, né, que é quando essa comunidade aí tem, né, vários organismos mais complexos, né, vivendo nesse ambiente e tendo um grande equilíbrio entre os outros organismos que vivem ali e o próprio meio ambiente, tá bom? Então, a comunidade primária, né, se refere aí a comunidade primária não, gente, desculpa, a sucessão primária corresponde aí a esse a esse a essa sucessão no qual, né, ela se origina num ambiente que não tinha vida anteriormente, ok? É um processo lento e gradual. A sucessão secundária, gente, é o contrário da sucessão primária, ou seja, ela vai ocorrer em uma comunidade no qual já tinha, né, o aparecimento de outros organismos vivos. Como assim, professor? Essa sucessão secundária, gente, ela ocorre quando uma comunidade, um ecossistema, ele é destruído, seja por um desmatamento, por uma queimada, certo? Então, veja, ó, aqui, por exemplo, nós tínhamos uma floresta, tá? E essa região aqui foi completamente desmatada, ou seja, a comunidade que tinha ali, ela foi destruída, certo? O que é que acontece? Agora, uma nova comunidade, ela vai começar a crescer aqui nessa região, mas ela vai crescer em um substrato, em uma região que já teve uma outra comunidade antes. Por isso, é uma sucessão ecológica secundária. Beleza? Então, nesse caso, a sucessão ecológica secundária, ela se desenvolve mais rapidamente que a primária. Por quê, professor? Porque, nesse caso, gente, ó, quando essa comunidade ela foi retirada, na verdade aqui ainda ficou sementes no solo, raízes, então ficou partes aí dos organismos que vão, né, se desenvolver de forma mais rápida do que numa sucessão primária, tá bom? Então, de forma resumida, né, a sucessão ecológica é esse conjunto de alterações que ocorre ao longo do tempo, no qual, a partir de organismos, né, pioneiros ali naquela comunidade, nós temos aí alterações ali no ambiente que favorecem o aparecimento de organismos cada vez mais complexos, até que a gente atinja o ápice, né, o clímax ali daquela comunidade, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né, para a gente fechar, nós temos a fase inicial, né, dessa sucessão ecológica é chamada de ecese, tá? Então, nessa fase, né, nessa ecese, nós temos aí
o aparecimento dos organismos pioneiros, tá? No qual geralmente são os líquens e os musgos, então eles vão ali colonizar esse ambiente que inicialmente não tinha vida, não tinha organismo, e aí eles vão, né, começar a fazer alterações no qual favorece o surgimento de organismos cada vez mais complexos, ó. Então, a partir dos líquens e dos musgos aqui nesse ambiente, nessa rocha nua, nós temos então depois o aparecimento de ervas, de pequenos arbustos. Né? Conforme o tempo vai passando, vai surgindo organismos mais complexos. Ó, o matagal aqui já de arbustos. Aí nós temos a comunidade intermediária, tá? Então, nessa comunidade intermediária, também vai continuar ocorrendo aí as alterações, que com o tempo vai culminar no aparecimento, né, de organismos mais complexos ainda, como os pinheiros aqui, ó, mais afastados, e aí depois nós temos aí também os carvalhos vidoeiros. Então, nós formamos aí clima, chegamos ao clímax da comunidade, tá? Então, nós temos ali uma comunidade complexa, né, cheia de interações entre os organismos que compõem ela e o meio, beleza? Bom, agora nós vamos falar aí sobre os ecossistemas. Vamos nessa. Bom, gente, os ecossistemas nada mais são do que o conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos aí se relacionando, tá? Então, representa aí o conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço, certo? Os ecossistemas, eles apresentam aí dois componentes, os fatores abióticos, que são os elementos físicos e químicos do ambiente, tá? Que vão interagir aí com os seres vivos, né? Como exemplo, a temperatura, a água, o ar, desculpa, a luz, a pressão, os nutrientes, enfim. E os fatores bióticos são aqueles, né, que têm vida, os próprios seres vivos, no caso aí as bactérias, as plantas, os fungos, os animais, os protozoários e as algas, tá? Bom, os ecossistemas, eles são divididos em dois tipos, tá? Nós temos aí os ecossistemas terrestres, que compreendem as florestas, os desertos, as montanhas, as pradarias e as pastagens, né? São os ecossistemas ali presentes nos ambientes fora da água, tá? Já os ecossistemas aquáticos são aqueles que compreendem os ambientes de água, né? De água doce, como os lagos, mangues e rios, e os ambientes de água salgada, né? Os ambientes marinhos, como os mares e os oceanos, ok? Bom, pessoal, é difícil a gente mensurar, tá, o tamanho dos ecossistemas, mas a gente consegue classificar em alguns ecossistemas como mais complexos e mais simples. O que eu posso dizer para vocês é que o maior ecossistema que existe é a biosfera. A gente sabe que a biosfera é a camada aí, né, da superfície terrestre, no qual vivem todos os seres vivos. E essa biosfera, ela compreende aí o conjunto de todos, ela reúne todos os ecossistemas existentes, tá? Então, aí na nossa biosfera, nós temos aí a hidrosfera, né, compreende aí os ambientes aquáticos, a litosfera, desculpa, ali no ambiente terrestre, né, na Terra, e a atmosfera, que fica ali no ar, tá? Então, como exemplo de ecossistema mais simples, nós temos aí, por exemplo, uma poça de água, tá? Nela existem alguns micro-organismos, né, vivos, que vão interagir ali com os fatores abióticos ali do ambiente, tá? Como a temperatura, né, dessa poça, né, a salinidade, a incidência de luz, enfim. Então, ali nós temos um exemplo simples de ecossistema. Um aquário também poderia ser um ecossistema, tá? Ali a gente vai ter, no aquário, um conjunto de organismos, né, e de fatores abióticos interagindo. Da mesma forma, uma árvore pode ser considerada um ecossistema. A gente sabe que numa árvore diferentes organismos podem viver sobre ela, né? E aí a interação entre esses organismos e o ambiente, né, corresponde também a um ecossistema mais simples. Já como ecossistema mais complexo, nós temos, por exemplo, aí as florestas tropicais, né? Nessas florestas, nós vamos ter aí grande biodiversidade e inúmeras relações ecológicas entre os organismos que vivem ali naquela floresta, né? E os fatores abióticos dali, tá? Então, as florestas tropicais seriam aí um exemplo de ecossistemas mais complexos, ok? Bom, gente, ao conjunto de ecossistemas terrestres, nós damos o nome de biomas, tá? Então, os biomas, eles são ecossistemas com vegetações características e também
com um tipo de clima predominante, tá? Esse conjunto de características e clima normalmente confere aí um caráter bem geral e único para aquele ecossistema, tá? Para aquele bioma. E aí nós vamos ter diferentes biomas no Brasil e no mundo, ok? Aí nós vamos falar sobre os biomas, né, os ecossistemas brasileiros propriamente a partir de agora, tá? A Amazônia é o maior ecossistema brasileiro, tá? Ela fica aí, ela ocupa quase 60% de todo o nosso território brasileiro e fica aqui na região norte do país, certo? Então ela ocupa aí vários estados do norte. Infelizmente, a Amazônia ela tem sofrido grande devastação aí, né, grande desmatamento. Altamira, no Pará, é o município com maior área desmatada, em junho de 2019. Infelizmente, a gente tem perdido muito aí da nossa floresta amazônica, tá, para o desmatamento. Também as queimadas, tá? A Amazônia ela corresponde aí à maior reserva de biodiversidade do mundo, por isso ela é muito visada aí no mundo inteiro e é bem preocupante essa questão do desmatamento, da perda de biodiversidade que a gente tem aí nesse ecossistema, tá? O clima é sempre quente e a vegetação é de floresta, tá? Com árvores de grande porte, tá? O solo, inclusive, é muito pobre em nutrientes, ok? Então, essa é uma imagem da nossa Amazônia. Bom, a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, tá? Ele é nosso e ele ocupa aí grande parte do Nordeste brasileiro, né? Então, inclui aí vários estados do Nordeste, tá? Incluindo aí a nossa querida Bahia, ok? Aqui, no caso. Então, esse bioma apresenta uma vegetação arbustiva de médio porte, né, com grandes adaptações aí, né, folhas reduzidas, para evitar a perda de água, já que nós temos aí um clima semiárido, né, um clima seco, com pouca pluviosidade, com pouca chuva. Então, essas plantas têm essas adaptações e a gente vê aí uma grande diversidade, né, de cactos, que são exemplos bem típicos de plantas adaptadas ao nosso clima semiárido, tá bom? Então, a nossa caatinga, apesar de lá no sul, no sudeste, ser de certa forma, demonstrada em algumas imagens como um bioma pobre, na verdade, nós temos grande biodiversidade, inclusive com grande número de espécies endêmicas, né, que só ocorrem aqui na Caatinga, ok? Bom, o Cerrado é o segundo maior bioma do país, tá? Ele compreende parte aí da região norte, região nordeste, centro-oeste e centro-oeste e sudeste, tá? Então, seu clima é tropical sazonal, oscilando entre períodos de chuva e de seca, e a vegetação é formada por árvores com troncos retorcidos, como vocês veem aqui na imagem, de pequeno porte, e são normalmente espaçadas aí essas árvores, tá? Esse é o cerrado. A Mata Atlântica corresponde aí a 15% do território brasileiro e fica principalmente na faixa litorânea, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, nessa região aqui, ó, do nosso litoral brasileiro. No caso, pessoal, a Mata Atlântica é o ecossistema mais ameaçado do país, no qual é o mais degradado também, ok? Então, a vegetação hoje que nós temos corresponde a 7% apenas, né, da vegetação original. Então, nós temos aí grande perda e é muito preocupante isso, porque a gente perde biodiversidade, a gente perde fauna, flora, funga, enfim. O clima, ele é tropical úmido, com temperaturas altas e muitas chuvas, tá? A vegetação é formada por árvores de médio e grande porte que juntas criam uma floresta densa e fechada, tá? As florestas aí ombrófilas, enfim. Então, aqui nós temos um exemplo, imagem de floresta aí da Mata Atlântica. O Pantanal, ele possui o menor tamanho em relação aos demais biomas brasileiros. Ele fica aqui na região centro-oeste, nessa pequena região, certo? Seu clima é tropical continental, sempre quente e com chuvas, apesar de o inverno ser seco. E sua vegetação é de gramíneas, plantas rasteiras e árvores de tamanho médio. Tá? Vocês também vão conhecer o Pantanal como a maior superfície inundável, né,
do mundo, do planeta, tá? Então, na época de cheia, né, tudo isso aqui fica inundado, ok? A Mata dos Cocais ocupa parte do Nordeste, tá? Fica aqui nessa região, aqui do Nordeste, indo em direção à região Norte, tá? E apresenta vegetação intermediária, a floresta amazônica e a caatinga, certo? Ó, vegetação intermediária. Então, a Mata dos Cocais corresponde a uma área de ecótono, uma área de transição entre dois biomas, entre dois ecossistemas, tá bom? Já já a gente fala melhor aí sobre ecótono, o que seria. Então, ó, Mata dos Cocais aí, representada aí, né, por essa imagem aqui, uma floresta, no qual a gente vai ter várias palmeiras, né, no caso, fazendo parte aí da constituição dessa floresta. A mata de araucárias, como o nome fala, né, compreende aí as florestas de araucárias, tá, gente? Que são aí pteridófitas, que são encontradas lá na nossa região sul do Brasil, ok? Então, fica aqui mais ao sul do Brasil, as matas de araucárias. Aqui nós temos uma imagem de várias gimnospermas. Bom, o Pampa é um bioma que ocupa o Rio Grande do Sul, ó, fica lá no Rio Grande do Sul, bem no sul do Brasil, e é formado por plantas rasteiras, gramíneas e árvores pequenas, o que favorece a pastagem dos animais, tá? É o ambiente mais adequado para a criação bovina, por exemplo. Tá? A gente tem o hábito de criar boi, criar gado aqui no Nordeste, mas, na verdade, né, essa criação, essa cultura aí deveria ocorrer lá no sul do Brasil e não aqui no Nordeste. Aqui nós deveríamos mesmo criar o bode, que é mais adaptado ao nosso clima, ok? Então, o clima aí é subtropical, que permite que as estações do ano sejam bem marcadas no Pampa, ok? O mangue é um ecossistema presente nas regiões alagadiças do país, tá? Então, ocorre principalmente aí nas regiões litorâneas de todo o Brasil, tá? E marca o encontro entre a água doce e a água salgada, tá, gente? Então, normalmente nós vamos ter aí os mangues na região onde os rios desaguam nos mares, tá? No oceano, beleza? Bom, o ecótono, como eu prometi para vocês, né, consiste em áreas de transição ambiental, tá? Então, vai ser uma região intermediária entre dois ecossistemas, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma vegetação de restinga, tá? E aqui nós temos uma vegetação de manguezal. E no meio, entre as duas vegetações, nós temos uma área que é diferente, que tem uma vegetação intermediária entre as duas, que é justamente aí o ecótono, tá? Os três maiores ecótonos brasileiros, as três maiores transições brasileiras, nós temos aqui a transição amazônica, da Amazônia com a Caatinga, aqui, que fica justamente aqui na região, né, das matas de cocais. Nós temos a transição Amazônia-Cerrado, aqui em dois, tá? Amazônia-Cerrado, que fica aqui nessa região, Cerrado. E aqui nós temos em três a transição do Cerrado com a Caatinga. Então, aqui nós temos o Cerrado, nessa parte central do Brasil, né, e vai aqui ter essa transição com a Caatinga. Beleza? Bom, gente, a gente viu aí, né, esses ecossistemas, nós vimos que nesses ecossistemas a grande relação entre os seres vivos e o ambiente, né? E a gente percebe também, diante de todas as aulas que a gente viu anteriormente aí em ecologia, né, que há um grande fluxo de energia entre os organismos, né, através dessa interação que ocorre dentro dos ecossistemas, né? Então, todos os ecossistemas mantêm um fluxo de energia e um ciclo de renovação dos elementos que compõem aí esses ecossistemas, ok? Então, a fotossíntese, tá, é um processo, né, no qual ocorre a transformação de energia, né, da luz solar em energia química, e ele é o processo de formação, de transformação de energia mais importante que nós temos aí no ambiente, na natureza, tá bom? Então, essa fotossíntese, né, é esse processo no qual os produtores, tá, eles vão produzir energia química através da luz solar, tá? Então, essa fotossíntese é importante aí nesses produtores.
né, a gente sabe que a cadeia alimentar, ela permite, né, que essa energia química produzida na fotossíntese, ela atravesse todo o ecossistema, né, porque, né, a gente sabe que a cadeia alimentar, ela começa lá no produtor, que vai realizar a fotossíntese, né, que vai produzir essa energia química, e ela termina nos decompositores, mas passa primeiro pelos consumidores, né? Então, essa cadeia alimentar, quando esses consumidores aqui, primários, secundários, terciários, quaternários, enfim, eles vão se alimentando uns dos outros, né? E se alimentam aqui desses produtores, né? Essa energia produzida aqui, ela vai sendo passada entre eles, né? E no final, os decompositores, eles vão fazer a ciclagem desses elementos, né? Lá na decomposição. Tá? Então, esse fluxo de energia permite que os ecossistemas se mantenham em pleno funcionamento, e é extremamente importante. Tá? A alteração, ou seja, a eliminação de um desses níveis tróficos aqui, por exemplo, pode causar um desequilíbrio aí na natureza, a gente já falou sobre isso, tá certo? Então, por hoje é só, grande abraço, tamo junto, até a nossa próxima aula.